Bom dia, meu segudão. Como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Graças a Deus por aqui tá tudo bem. A gente vai dar início à nossa primeira videoaula, né? Confesso que estou sim com saudade de vocês, tá? E aí, gente, a gente tem aí ao longo dessa aula uns 32 slides para a gente poder trabalhar o capítulo 7 que fala sobre a morfologia e a anatomia da raiz, tá bom? Vamos lá. Então, quando a gente fala de raiz, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a raiz ela vai fixar a planta, né, ao substrato, ao solo, e ele também vai retirar os seus nutrientes do solo, os nutrientes esses necessários para ela poder realizar sua fotossíntese. A gente sabe que da raiz parte água e sais minerais, né, vai ser transportado por dentro de um vaso condutor que é o xilema. Esse xilema ele é rico em seiva bruta, que é justamente essa água e sais minerais. Então, a raiz, ela absorve, mas quem transporta é o xilema. Então, acompanha aqui comigo, ó. Eu vou estar sempre mostrando aqui em vermelho com a canetinha, tá? Função: absorver, conduzir essa água e minerais dissolvidos no solo, acumular os nutrientes e fixar a planta no solo. A gente vai ver que tem um tipo de raiz, que é a raiz tuberosa, como por exemplo a cenoura, que ela armazena muita reserva nutritiva que serve tanto para ela, dá energia para ela na forma de amido, quanto serve para nutrir a gente, tá? Diferencia-se do caule por sua estrutura, tá? Pelo modo como se forma e pelas faltas de apêndice, que são as gemas laterais. A gente consegue observar que raiz não tem essa gema lateral muito extensa, tá? Ela é bem pequenininha para poder ter uma raiz secundária, a gente vai ver posteriormente. E aí, de onde é que origina essas raízes, tá? A origem da raiz principal, ele vem justamente de uma região do embrião chamado de radícula, tá? Tá presente lá no interior, né? No caso aí poderia ser uma semente. Então, lá na semente, nós temos a radícula, que é uma regiãozinha que vai diferenciar, né, na raiz. Essas raízes laterais que podem acontecer, elas se originam da raiz principal ou de outra raiz já existente. Não é muito comum isso acontecer, tá? Mas como não é tão comum acontecer como como é que eu posso dizer, no caule, tá? Que pode ter os seus ramos laterais, mas pode acontecer aqui nas raízes. Há casos, contudo, em que uma raiz se origina de um outro órgão, como o caule e a folha. Nesse caso, a gente vai ver que são as raízes adventícias. A gente vai trabalhar ela aqui, tá? Posteriormente. Essa raiz adventícia ela pode surgir em qualquer parte do sistema caulinar, tá? Da planta ou mesmo da folha, que são chamadas de begônias, servindo às mais diversas finalidades, ó. Essa mais diversas finalidades, gente, dessas raízes adventícias, a gente fala da questão de proteção, a questão de fixação e até uma questão de dar equilíbrio para a planta. Porque você consegue observar que essa planta ela tem um caule, né, bem fininho, bem tranquilo e às vezes ela não consegue ter uma sustentação adequada. Então, para isso, cria essas raízes adventícias. Ei, para a gente poder entender a raiz, a gente precisa entender as regiões dessa raiz. Essas regiões, elas são divididas em quatro zonas. A coifa, que é bem aqui, ó, ou chamada de calitra, é aqui a primeira que a gente está trabalhando, viu, gente? Ela é rígida, ela é morta, ela vai proteger e vai fixar justamente a planta ao substrato. A zona lisa ou a zona de crescimento é essa daqui que eu estou mostrando para vocês, ó, é essa regiãozinha aqui. Essa zona de crescimento, o nome já está falando, ela vai servir para alongar. É onde a raiz ela vai justamente crescer. A zona pilífera, ela tem esse nome porque ela tem essas estruturas aqui, ó, pelos. Por isso que é pilífero. E se tem pelos, esses pelos vão servir para quê? Vão servir justamente para absorver a água e os sais minerais, que é a tal da seiva bruta. Tá? E nós temos aqui a zona suberosa ou zona de ramificação, que é a zona mais externa, né, ou mais superior, digamos assim, ó, próximo ao solo, que é onde essas raízes elas vão conseguir, ó, se ramificar para dar um maior equilíbrio, maior sustentabilidade. Então, a raiz ela é dividida em quatro zonas. Zona terminal ou coifa, zona de crescimento, zona pilífera e ramificação, e está aqui as funções dela. Tudo bem?
E só mais uma outra imagem para a gente poder observar essas 4 zonas. Na ponta da coifa, gente, ela também pode ser denominada de calíptra. Pontinha aqui, ó, que é a calíptra, são células extremamente importantes na fixação dessa planta ao substrato, ao solo, tá? Nós temos aqui os pelos absorventes, ó, uma imagem aqui a nível de microscópio mostrando essas estruturas. E aí nós estamos ampliando a zona lisa e a zona da coifa. A zona lisa, ou chamada de zona meristemática, ela se divide especificamente em 3 regiões. Lembra que a zona lisa ela é uma zona de crescimento. Então, eu tenho uma região que vai sofrer a maturação, que são as células que vão se tornar adultas. Eu tenho uma zona de distensão que vai aumentar de tamanho e uma zona realmente de divisão, que é onde elas estão se dividindo. Então, a porção principal de divisão, gente, é aqui, ó, perto da coifa. A raiz ela vai aumentar de tamanho porque nessa região de divisão vai aumentar o número de células. Aumentando o número de células, acompanha comigo. Essa região ela tende a sofrer uma distensão e aumentar de tamanho. Então, o que é que esse slide está mostrando para a gente? Que não é toda a zona lisa que sofre essa divisão, esse crescimento. Existem regiões específicas e é nessa região de divisão da zona lisa que acontece essa maior mitose, essa maior divisão e aumento de divisões das células para ela poder crescer. A raiz, ela cresce primariamente e secundariamente. Gente, já falamos isso quando a gente trabalhou histologia. A raiz, quando ela cresce na vertical, eu falo do meristema primário, o crescimento primário. Primeiro a gente cresce na vertical para depois a gente crescer secundariamente, que é a região da horizontal. A mesma coisa vai acontecer com a raiz, tá? Esses meristemas primários, que são os crescimentos primários, são responsáveis pelo crescimento alongado da raiz e do caule, nós já vimos isso em histologia, e nós temos 3 tipos, a protoderme, o meristema fundamental e o procâmbio. Deixa eu só trocar aqui de cor, porque já está vermelho, eu vou colocar amarelo. Protoderme, meristema fundamental e o procâmbio, que nós já estudamos anteriormente. E temos o meristema secundário, que vai justamente fazer com que as células da raiz cresçam na sua zona horizontal. Vai ter uma maior capacidade de divisão celular, promovendo esse crescimento em, a gente costuma dizer que é grossura, né? Horizontal. E aí nós temos 2 tipos, o câmbio vascular e esse câmbio suberofelogênico, tá? Que vai dar origem justamente às células da epiderme, que posteriormente vão se chamar no suber, que é a casca, que é a célula morta, e ao conjunto do suber, desse câmbio e desse feloderma, a gente vai ter a periderme, que são 3 célulazinhas que vão se formar, como a gente pode ver na imagem. Vamos voltar aqui para a cor vermelha. Ele está pegando aqui, ó, a coifa, toda a regiãozinha da coifa. Aí nós temos a parte aqui da epiderme, a parte do procâmbio, que vai dar origem aos vasos xilemáticos e floemáticos, o meristema fundamental e a protoderme, que são esse conjunto aqui de células, que é como se fosse a proteção, a epiderme, tá? Pegando parte aqui, ó, da zona, essa zona aqui, que é justamente a zona de ramificação, ó, ele está trazendo para cá, e para cá, a gente consegue observar os pelos absorventes da zona pilífera, a epiderme, que é a proteção, o córtex, que é essa partezinha aqui amarela, tá? E o câmbio ou cilindro vascular. Esse cilindro vascular, gente, o que é que eu preciso saber? Eu tenho uma endoderme que é para proteger ele, eu tenho o periciclo, e aí eu vou ter justamente o xilema, que ele é formado mais para dentro, e o floema, que ele é formado mais para fora. Lembra? Xilema para dentro, floema para fora. Pegando essa zona aqui interna, ó, da raiz e mostrando. O xilema, ele é mais interno, água e sais minerais. O floema, que é mais interno, que leva a seiva orgânica, ou seiva elaborada, rica em glicose, fruto lá da fotossíntese. Já ademais, o que é que o floema tem que fazer na raiz? Gente, a raiz ele é um tecido.
ela precisa de glicose. E essa glicose vem da onde? Lá da folha, onde aconteceu a fotossíntese. Lembra os 3 Fs? F de floema, F de folha, F de fotossíntese. A fotossíntese ocorre na folha, e na folha essa glicose é transportada dentro desse vaso que é chamado de floema. Nós temos o câmbio, que é justamente o tecido que vai proteger, vai dividir o xilema do floema. Nós temos aqui o periciclo e endodermo, que também serve como proteção, e aqui nós temos o parênquima cortical, ou também chamada de cilindro, tá? De proteção. E aqui é a epiderme. Quando essa raiz ela começa a desenvolver, ó, olha aqui, ó, raízes laterais, tá? Ela tem maior proteção. Quando essa raiz ela passa a crescer, se desenvolver ao longo da idade, o que é que vai acontecer? Com o passar do tempo, vai ter a formação de suber, que é justamente, é como se fosse a casca da raiz, tá? Uma casca que a gente considera o suber um tecido morto. E aí esse felogênio, que é o meristema, ele é fruto do meristema secundário, junto com o feloderma. Ele vai criar justamente esse suber, essa proteção, tá? Mais externa. Aí o que é que acontece? Esse xilema, gente, ele passa a ser um xilema secundário e esse floema também. E aí nós vimos em histologia que o xilema secundário, ele passa a ser como um tecido de proteção, aliás, como um tecido de sustentação, tá? E aí vamos para os tipos, falar um pouquinho da anatomia da raiz, só mostrar para vocês para a gente poder estudar os tipos de raízes, tá? Então, nós temos aqui, ó, a parte da epiderme, os pelos absorventes, o córtex, que vai separar justamente essa região mais externa da parte mais interna, porque nessa parte mais interna aqui, gente, ó, é onde vai ocorrer o transporte das substâncias, que é água e sais minerais, o início da formação do câmbio vascular, o floema primário, o xilema primário, que em azul que é mais interno, o periciclo, que é a proteção, junto com a endoderme. Ok? Então, quando essa raiz ela já é mais velha, digamos assim, ela tem uma casca secundária formada pelo suber, o felogênio e o feloderma. E dentro dela nós vamos ter o cilindro central secundário, que é o xilema secundário, que vai servir como proteção agora e não mais transporte, o câmbio e o floema secundário. Uma coisa muito importante é como essa raiz ela absorve esses nutrientes do solo. A água e os sais minerais que é a seiva bruta, ele pode vir num movimento simplástico, esse movimento ocorre por dentro, tá, da célula até atingir o cilindro central, ou ele pode ter um movimento apoplástico, onde ele vai por meio da membrana, ó. Ele não vai por dentro, ele vai aqui, ó, entre a membrana. E aí, quem é que vai gastar energia? É quem passa por dentro da célula ou é quem vai pela membrana da célula? Muito bem, é justamente por quem passa pelo citoplasma. Então, a via simplástica, ela passa por dentro do citoplasma, então, por ela passar por dentro do citoplasma, ela gasta mais energia, porém, há uma maior seleção dos solutos que estão sendo dissolvidos. Já na via apoplástica, como ela passa entre, ó, a membrana das células, há menos gasto de energia, que é justamente o ATP. Esse transporte é por difusão, sai de um meio mais concentrado por meio menos concentrado, ele é mais rápido, porém ele não tem uma seleção apropriada do que a célula vai receber, tá? Gente, qual é a melhor via? Vai depender do vegetal, vai depender da planta. Então, algumas plantas vão realizar esse movimento apoplástico, como eles vão realizar a simplástica, vai depender da sua adaptação ao meio. E agora vamos para a classificação das raízes, tá? A classificação de raízes, ela vai ser variada em 3 tipos. Eu posso ter, vou mudar de cor novamente, vamos para o verdinho, minha cor favorita aqui. Nós temos raízes terrestres, nós temos raízes aéreas e aquáticas. Pense na coordenação desse professor. Olha aqui a coordenação, né? Vamos ver se sai mais retinho.
Então, nós vamos ter as raízes terrestres, as raízes aéreas e raiz aquática. Já de raiz aérea, sim, gente. As raízes, elas não estão só embaixo da terra, não, tá? Elas não estão só na terra, não. Elas podem estar no ambiente aquático, como elas podem estar no ambiente aéreo, que a gente diz que elas saem desse meio interno da terra. Então, nós temos as subterrâneas. Isso aqui é só um mapa mental, tá? Isso aqui é para vocês estudarem em véspera de prova. Nós temos as raízes subterrâneas, divididas em axiais, fasciculada e tuberosa. Nós temos as aéreas, que são esses tipos aqui, escória, cintura, estrangulante, tambular, respiratório e grampiforme. E as aquáticas, que são justamente os austórios e as próprias. Aliás, a austório, que ainda é aérea, e a aquática, que ela é classificada só como aquática. E tá aqui as principais funções dela. Vamos acompanhar nos slides? Primeiro, raízes terrestres. E a pivotante, gente, eu já grifei aqui para vocês que, como exemplo, nós temos o pinheiro do Paraná. Essa raiz, ela é subterrânea, e ela apresenta um eixo principal onde parte algumas ramificações. Qual é a diferença da fasciculada cabeleira? Consegue observar aqui, ó, que na fasciculada cabeleira eu tenho um maior emaranhamento. Olha aqui a imagem da pivotante axial ou da fasciculada cabeleira. A diferença é essa forma de ramificação. A axial pivotante ela é muito comum no Pinheiro do Paraná. A fasciculada cabeleira, que tem essa forma de cabeleira, ela ocorre em monocotiledôneas, que é justamente a do milho. As raízes tuberosas, moçada, são aquelas raízes que armazenam justamente o reservas, né, substâncias nutritivas dentro da sua raiz. Essa raiz tuberosa, tá, normalmente elas se encontram abaixo do solo, elas são subterrâneas, tá? Então, nós temos aqui, como por exemplo, cenoura, né? Nós temos como, por exemplo, a beterraba, o nabo, o rabanete e a batata doce. Muito cuidado, né? Porque a gente vai trabalhar a batata doce e a batata inglesa. A batata inglesa, ela é um caule. A batata doce, ela é uma raiz, tá? Nós temos as raízes do tipo suporte ou escora, o nome já está falando, né? Escora, se escorar em alguma coisa para dar suporte. Então, ele vai aumentar a fixação do vegetal. Tá? Como exemplo aqui, ó, a gente consegue observar aqui no slide a fixação dessas raízes escoras em algumas plantas, muito comum no milho. Plantas de manguezal, tá? Elas também têm essa função. A gente vai ver mais à frente. Normalmente, gente, essas raízes do tipo suporte escora crescem em locais onde o solo ele não vai propiciar uma fixação perfeita. Normalmente esse solo ele é meio pode ser lamacento, não pode ser um solo tão rígido. Então essas raízes escoras elas servem justamente para auxiliar nessa fixação e nesse equilíbrio. Nós temos a raiz de cintura, ou também chamada de velame, que vai auxiliar a absorver e reter água. É muito comum nas orquídeas, tá? Ele é chamado de velame. Então, as orquídeas, elas normalmente elas fazem o epifitismo, que é subir sobre outras plantas, se encostar sobre outras plantas, para poder subir e alcançar, né, essa luminosidade, receber essas luzes solares para poder realizar a sua fotossíntese. Estrangulante, o nome já está falando, ela quer matar alguma coisa. Então, na verdade, essa raiz estrangulante, ela não tem essa função de matar, tá? Porém, algumas delas podem matar. Então, ela se enrola nas árvores, que lhe servem de suporte, provocando ou não, posteriormente, o seu estrangulamento. Exemplo, nós temos o cipó mata-paus, que é essa aqui da imagem, ó. A gente está entrelaçamento aí, né? E também nós temos aqui o ficus, tá? As tabulares, né, formam meio que tábuas, são células, são raízes achatadas, normalmente é encontrado em florestas densas, florestas bem fechadas, normalmente floresta tropical,
né, clima equatorial, a gente pode dar exemplo aí a floresta amazônica, que vai dar uma maior fixação, podendo também ser respiratória. Exemplo, nós temos as figueiras. Por que nós temos essa forma tabular? Gente, isso aqui é uma maior fixação, uma maior adaptação. Quando eu fui lá para Belém, era para eu ter colocado, era a minha foto aqui. Quando eu fui para Belém, o museu de lá, né, minha prima falou assim, vamos para o museu. E chegando lá, eu achava que era um museu, local fechado. Não, o museu de lá é museu natural, é a céu aberto, né? E aí eu tirei foto aqui, numa dessas, né, tabulares, imensa. Não consegui nem lembro mencionar qual era a altura daquela árvore, né? E aí serve para quê? Como ela é muito alta, como ela é muito larga, né? Ela precisa ter um maior equilíbrio e fixação. Raízes respiratórias e pneumatóforos. Por que pneumatóforos? Porque pneu lembra a. Normalmente, essas raízes ela tem um geotropismo negativo. O que é isso? A raiz ela cresce para o interior da Terra, né? Então, a gravidade é para baixo, o geotropismo positivo. Essa raiz ela vai contra isso. Ela cresce no sentido inverso da gravidade. Então, ela cresce para cima. Ela crescendo nesse sentido, ela está tendo um geotropismo negativo contra a gravidade. Ela vai buscar oxigênio, por quê? Porque normalmente esse solo é alagado. E que solo é esse? Raízes do mangue. O mangue, que é uma região do encontro do rio com o mar, a água ela é salobra, o solo ele fica pobre em oxigênio e rico em sais, e essa raiz ela fica sufocada. Então, qual foi a adaptação que essas raízes criaram? Ah, galera, vamos subir. A gente vai sair desse solo para poder respirar esse oxigênio atmosférico. Tá aqui ela, ó. Tá aqui ela, ó. Tá aqui ela, ó. E nós temos as raízes grampiformes, que parecem forma de grampos, que vai auxiliar na maior fixação dessas plantas, né, que normalmente são plantas trepadeiras, que se ficam a outras, que é justamente a era. Tá aqui a raiz aqui no solo, tá? Aqui outro exemplo. E nós temos aquelas que são sugadoras ou chamadas de austórios. Essas raízes, elas vão perfurar o caule do seu hospedeiro. Essa daqui, gente, ela serve realmente como um sugadora, como um parasita. Exemplo, cipó-chumbo e a erva de passarinho. Então, elas vão, ó, se enroscar e vão justamente, ó, observa aqui na imagem de microscópio, ela está fixando os seus austórios dentro do hospedeiro, tá aqui ele, e aqui o parasita, sugando os seus nutrientes, tá? Aqui nós temos a erva de passarinho. A erva de passarinho é essa aqui em verde, tá? Essa é a erva de passarinho, tá? Tá aqui ela, ó. E aí toda essa estrutura tá entrando dentro do tronco aqui dessa árvore para sugar seus nutrientes. E por fim, moçada, nós temos aqui, né, nada mais nada menos como as raízes aquáticas, como vocês viram comigo na aula de histologia, a gente viu que as plantas aquáticas ela tem um parênquima aerífero. Eita, que eu grifei aqui errado. Elas têm um parênquima aerífero que armazena ar, e elas armazenando ar, elas vão flutuar, elas vão ficar menos densas em relação ao local onde elas estão. Então, elas vão conseguir flutuar, né? Que são as raízes do aguapé e da vitória régia. Então, com isso, gente, a gente termina a nossa aula de morfologia e anatomia da raiz, tá? Acompanhe a agenda online, né? Façam os exercícios e até a nossa próxima aula. Beijando, tio Jade. Tchau, tchau.